Olá, queridos. Haris Kai Eirene. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e nos regozijemos nele. O que você conhece de julgamento do primeiro século na Palestina, na cidade de Jerusalém? Como eram feitos os julgamentos, os interrogatórios? E como se deu a ressurreição de Jesus? Lembrando também que nós não podemos só valorizar a ressurreição. Há um processo: nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. Desculpa, primeira lição de hoje, do julgamento à ressurreição, é a lição de número 12. Está faltando só mais uma lição. Texto em classe, João 19, 17, 18, 28 ao 30 e 20, versículo 6 ao 10. Palavras-chave: prisão, julgamento, crucificação, morte, ressurreição. Introdução: nos capítulos 19 e 20 do Evangelho de João, a narrativa da crucificação e ressurreição de Jesus é marcada por profundidade teológica e precisão linguística. O evangelista, no caso João, utiliza tempos verbais significativos, como o perfeito passivo tetelestai, está consumado, que muita gente, pregadores, gostam de falar disso aqui, tetelestai. A voz passiva, a ação é de fora para a pessoa, então a ação foi feita em Jesus. Ou seja, quem consuma a ação é Deus em Jesus, porque aqui nós chamamos de passivo divino na teologia, indicando uma ação plena com efeitos duradouros, que foi o que Deus fez. A estrutura sintática revela a centralidade de Cristo na crucificação, o cumprimento consciente das Escrituras e a progressiva revelação da fé dos discípulos diante do túmulo vazio. Então, observem que a própria estrutura desses dois capítulos, 19 e 20, vão apontar para o Cristo crucificado. Palavra-chave desse texto, não da lição. Em grego, como starol, que significa crucificar, dipso, tenho sede, e pistelwo, crer, reforçam tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus, além de destacarem o caráter escatológico e redentor dos eventos. A escolha dos termos e a disposição gramatical sublinham o propósito de João: apresentar Jesus como Cristo que cumpre as Escrituras e convida à fé pessoal em sua obra consumada. Então, observem que João dispõe dos verbos, das palavras, para demonstrar que Jesus é o Cristo, e também uma perspectiva escatológica, porque a ressurreição de Jesus também aponta para o futuro, para a sua vinda. Primeira grande sessão: a prisão e a condenação de Jesus. A prisão. A prisão de Jesus, narrada em João 18, 1 ao 11, apresenta não apenas o início formal do sofrimento do Salvador, mas também sua plena consciência e autoridade diante dos acontecimentos. O texto grego evidencia a soberania de Jesus por meio de verbos fortes e expressões precisas. Quando os soldados se aproximam, Jesus pergunta: Tinazeteite, a quem buscais? Uma pergunta. No versículo 4. E ao responderem a Jesus, o Nazareno, ele declara: ego em mim, eu sou. Essa expressão remete diretamente ao nome divino revelado no Antigo Testamento, Êxodo 3:4, e provoca uma reação imediata. Os soldados recuam e caem por terra. Uma indicação clara
de sua autoridade espiritual. Jesus não toca só a sua resposta, ego em mim. Quando ele diz a quem vocês procuram, eles disseram a Jesus o Nazareno. Ele diz, ego em mim, sou eu. Eles, Caio, vocês sabem disso, porque está lá, repete mais de uma vez, que Jesus diz isso, eles caem por terra. Então isso demonstra que na prisão Jesus tem autoridade. O verbo sinlambano, prender, agarrar, capturar, embora não usado diretamente em João, é representado pela ação coletiva da corte e dos oficiais dos judeus, revelando que a prisão é feita por autoridades políticas e religiosas, unidas contra o Filho de Deus. Então, ao mesmo tempo, o pessoal do templo, a guarda do templo e o pessoal do Império Romano, da corte, foram prender Jesus. Então você tem autoridades religiosas e políticas prendendo, porque por um lado, os próprios judeus negam que ele é o rei dos judeus, e por outro lado, os romanos acusam dele querer ser o rei, sabendo que só existe um rei que é César. Então você tem essa junção religiosa e política, porque a política preocupada em se erguer alguém contra César. E a religiosa preocupada com alguém querer tomar indevidamente o trono de Davi, quando na verdade Jesus era o filho de Davi, ou seja, o descendente, mas dizia sempre: o meu reino não é desse mundo. Jesus não estava preocupado com o reino terreno. Apesar disso, Jesus não resiste, Jesus não oferece nenhuma resistência. Ele entrega-se voluntariamente, como se observa no versículo 11, ao dizer a Pedro, to poterion ho, dedoken moi ho pater ho me pio auto. Porém, por acaso não hei de beber o cálice que o Pai me deu? Onde o verbo pio, beber, está no subjuntivo auristo, expressando decisão firme diante da vontade do Pai. Então, existia uma decisão, já estava decidido. Jesus já estava decidido em tomar esse cálice, porque quando ele ora, ele pede a vontade de Deus e Jesus entende a vontade de Deus que é para ele passar, então ele tem que passar por tal coisa. Segunda subseção, o interrogatório. Desculpa, gente. O interrogatório de Jesus diante de Anás revela sua autoridade moral e a injustiça do julgamento. O verbo grego erotesen, interrogar ou interrogou de erotal, marca o caráter oficial do questionamento, enquanto a resposta de Jesus, com o termo parecia abertamente, afirma que sua doutrina foi sempre pública e transparente. Jesus nunca negou, Jesus nunca deixou de proclamar e de falar da sua doutrina publicamente. Eles ficavam interrogando, porque o interrogatório do primeiro período, do primeiro século, era assim, era pergunta, aí levava para Pilatos, pergunta, mandava para Herodes, pergunta, devolvia, pergunta, era um jogo de perguntas, e Jesus quase não dá resposta. Jesus dá respostas pontuais e ele abertamente transmitia a sua palavra, não era? Por isso que Jesus é a verdade, porque a verdade é aquilo que não pode ser escondido, não tem como se esconder. Então, aquilo que não pode ser escondido é verdade. Então, Jesus, ele publicamente transmitia. Ele praticamente não dizia que ele era rei. As pessoas que chamavam ele de senhor, de Kyrios, porque o Deus daquela época, o César, era o Kyrios. Então ali estava também o perigo para eles que eles achavam, seus opositores. E esse termo Kyrios, que é um título cristológico, só quem precisava de Jesus e quem era discípulo de Jesus é que falava. Nenhum inimigo de Jesus chamou Jesus de Kyrios, de Senhor. Mesmo sendo agredido injustamente, Jesus mantém a firmeza ao desafiar a legalidade do ato
com o imperativo martire sum, dá testemunho. A linguagem grega reforça sua inocência, destacando que, mesmo interrogado e agredido, Jesus permanece no controle da situação, evidenciando sua dignidade e obediência ao plano divino. Agora observe isso, com todo sofrimento, com toda dor, com toda aquela injúria, com todas aquelas ilegalidades, Jesus estava no controle de todas as coisas. Gente, em Deus tudo é diferente do mundo. No mundo, quando está sofrendo, quando você perdeu o controle, perdeu o emprego, perdeu tudo. Em Jesus, o que ele passou, ele ainda tinha o controle de todas as coisas, ele dá testemunho, ele é inocente, ele morre inocentemente. E os termos gregos usados por João apontam que o Cristo morre inocentemente, mas é como ovelha muda, diz a Bíblia. Ele é morto, ele vai ser crucificado, vai para o matadouro para poder dar possibilidade de salvação a nós. Terceira subseção, a condenação. A condenação de Jesus, narrada em João 18, 28 ao 19, 16, expõe o contraste entre a justiça divina e a manipulação humana. Pilatos, embora reconheça a inocência de Jesus, em João 18, 38, o demian heurisco em autu aition, não acho nele crime algum, cede à pressão dos líderes judeus e da multidão. Isso não é coincidência, até hoje é assim. Então, ele sabia que Jesus era inocente, mas ele cede, está bem claro que não acho nele crime algum. Algum é o demian ou nada, heurisco é o verbo que significa achar, encontrar, poder, não encontrei nele, não achei nele, mas aqui está na primeira pessoa, não acho nele, porque o autor ali é um pronome, não viu em Jesus nenhum crime, não viu nele nenhum delito. E aí a gente vai ver aí que ele cede aos líderes, e o verbo paradídome, entregar, usado em João 19, 16, tote paredoken, auton autóis, entregou-o, pois, a eles, ou seja, foi entregue a eles, aos seus adversários. Desculpa, gente, eu ainda estou muito gripado. Marca o momento decisivo da condenação e ecoa a entrega voluntária de Jesus ao sofrimento. Quando se pergunta quem matou Jesus, a resposta é: Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou e a tomo de volta. Então, Jesus é entregue por Pilatos aos inimigos, ali marca o momento decisivo da condenação e ecoa aí a entrega voluntária de Jesus ao sofrimento. Ninguém mata Jesus, ele dá a vida e toma de volta. Ele se entrega ao sofrimento voluntariamente. Jesus é esse cordeiro que vai voluntariamente para trazer o perdão dos nossos pecados. A linguagem grega enfatiza que, mesmo diante da injustiça, Jesus é o verdadeiro juiz, é ele que se julga, é ele que se entrega. E sua entrega cumpre plenamente as escrituras. O homem não tem capacidade de fazer juízo contra a santidade, contra a inocência de Jesus. É claro, tem que ter um veredito, tem que ter ali uma sentença, mas Jesus é bem claro, sou eu que dou a minha vida e a tomo de volta. A condenação, portanto, não revela fraqueza, mas soberania de Cristo ao submeter-se ao propósito salvífico do Pai. Como visto até agora, João demonstra toda a entrega de Jesus ao Pai, sua obediência,
Mas aqui na morte, na condenação, fica muito evidente até que ponto Jesus estava para se entregar em obediência ao Pai. E eu poderia até fazer essa pergunta para você: até que ponto você está disposto a se entregar à vontade do Pai? Segunda grande sessão, crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Primeiro subseção, o caminho do Calvário. O relato do caminho do Calvário, alguns chamam de Via Crucis, né? Destaca a entrega voluntária de Jesus à cruz. Ele carrega pessoalmente o madeiro, é ele que carrega, está escrito, demonstrando que não foi forçado, mas se ofereceu por amor. A referência ao craniotopon, lugar da caveira, liga o episódio ao cumprimento das profecias. Mesmo sendo colocado entre dois criminosos, Jesus ocupa o centro, indicando sua posição singular como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A linguagem direta e sóbria do texto reforça que, apesar da dor, tudo estava sob o controle soberano de Deus. Observem, gente, a sabedoria de João. Uma vez eu escutei uma frase de um professor na minha pós-graduação e ele dizia que é, uma, é um orgulho da nossa parte acharmos que nós somos mais inteligentes do que os autores que escreveram a Bíblia. E aqui, no caso, o Novo Testamento, como João. Eles usaram termos, usaram palavras próprias, objetivas, pontuais para apontar cada coisa, para sinalizar para cada coisa. Então, parecia que Jesus estava perdendo. Parecia que Jesus não vencia. A morte seria a derrota de Jesus. E aí vocês lembram daqueles pregadores antigos que Jesus foi lá e o diabo estava fazendo uma festa lá no inferno, quando de repente apareceu uma luz. E aí eles, quem é essa luz? Quem é? E chegou, era Jesus. E eles tudo com medo. Daí Jesus disse: vem cá, me dá a chave. Baixa a sua cabeça aqui. Pisou na cabeça do diabo e esmagou. Isso tudo é falácia. Isso tudo, a gente ouviu isso tudo, a gente até glorificava, mas é tudo falácia. O maior desejo do diabo foi não permitir que Jesus fosse à cruz do Calvário. Ele fez de tudo para fazer com que Jesus não entrasse, não subisse à cruz. E Jesus vence no sofrimento. Isso é muito difícil de ser compreendido, principalmente por aqueles que são sarcásticos à fé, que não entendem nada disso, aos ateus, ou seja lá o que for, vencer no sofrimento. A nossa vitória está no sofrimento de Jesus. Isso é Isaías 53 purinho, que é o que vai estar aqui agora. Então a gente precisa entender, gente, a grandeza dessa crucificação. A crucificação é descrita de modo objetivo, mas teologicamente profundo. Staurosan auton, crucificaram-no, com o verbo no aoristo, marcando a ação definitiva, ou seja, o ato foi definitivo da crucificação. Ele é colocado no centro, Besson, Deton e Essum, entre dois malfeitores, ou seja, Jesus foi colocado no meio, reforçando que mesmo na morte Cristo ocupa o lugar central, cumprindo a profecia de Isaías 53:12, sendo contado com os transgressores. Então ele é moído, ferido, ele sofre e é contado com os transgressores. Jesus sofre entre os transgressores sem ser transgressor. A crucificação, gente, é algo profundo que tem uma teologia realmente muito grande. Segunda grande subseção, a missão foi encerrada. A morte de Jesus é apresentada não como fracasso, mas como cumprimento pleno de sua missão. Ao dizer tenho sede, Jesus cumpre as escrituras até os mínimos detalhes, mostrando que nada escapou ao plano de Deus.
suas palavras finais está consumado, marcam o clímax da obra redentora. O termo grego tetelestai, no perfeito passivo, perfeita ação está concluído, indica uma ação completa, concluída, com efeitos permanentes, por isso está no perfeito. E o passivo porque é passivo divino, a ação é de Deus. Deus faz a ação em Jesus. A salvação foi plenamente realizada. Ao inclinar a cabeça e entregar o Espírito, Jesus demonstra soberania até o último momento. Sua morte não foi imposta, mas escolhida, selando o propósito eterno de Deus em favor da humanidade escolhida e acolhida. A gente poderia dizer assim, porque ele diz: ninguém toma minha vida, eu a dou e a tomo de volta. Então, ele acolhe a morte, ele acolhe o sofrimento, ele aceita, entende? Então, é escolhido, aceita, Jesus aceita tal sofrimento e ele vence tal sofrimento. O próprio verbo ali de ressuscitar, Cristo ressuscitou, também está no passivo, porque Deus vem e ressuscita Cristo. Terceira subseção dessa segunda grande sessão. O sepultamento de Jesus confirma a realidade histórica de sua morte e o cumprimento das profecias messiânicas. José de Arimateia, um discípulo secreto, solicita o corpo de Jesus para o sepultar, o que evidencia a reverência e o cuidado mesmo em meio à pressão política e social. A descrição detalhada do envolvimento do corpo com o otônia, faixas funerárias, e o sudário, lenço, este cuidadosamente enrolado, destaca a atenção ao rito e a preparação adequada para o enterro, reforçando a veracidade do relato. Jesus realmente foi preso e nós temos todo um aparato, todo um contexto que vai demonstrar que houve realmente a sua prisão. Além disso, a presença de Nicodemos e o uso de especiarias indicam o respeito e cumprimento da tradição judaica. E aí, vocês vão lembrar que os sumos sacerdotes foram até Pilatos e disseram: olha, vamos colocar guardas lá naquele túmulo, porque aquele mentiroso, quando estava vivo, disse que ressuscitaria no terceiro dia. Então vamos colocar guarda para que os seus discípulos não roubem o seu corpo. Então observem que realmente ele estava morto. E o Sinédrio tinha toda preocupação de que ele fosse roubado do seu corpo e dissessem que ele ressuscitasse, tivesse ressuscitado. E a gente percebe aí que a Bíblia ela é realmente real e verdadeira. O sepultamento não é o fim da história, mas uma etapa essencial que prepara o terreno para a ressurreição, a vitória sobre a morte. Então, gente, Jesus realmente ressuscitou, ele está entre nós, seu espírito habita em nós, é algo tremendo. E aí, para finalizar, terceira e última sessão, a ressurreição de Jesus. Primeira subseção, o túmulo vazio. O relato do túmulo vazio marca o ponto culminante da narrativa joanina, ressaltando a vitória de Jesus sobre a morte. Maria Madalena chega cedo ao sepulcro e encontra as faixas funerárias Othônia postas ali. Mas o corpo já não está presente. A menção do sudário, cuidadosamente enrolado e separado, indica que a ressurreição não foi um simples desaparecimento ou roubo do corpo, mas uma saída ordenada e consciente de Jesus. Ou seja, as faixas funerárias postas ali, o sudário, o lenço, está dobrado, porque Jesus poderia só ir sair para o lado de fora. Não, ele sai do túmulo. A porta, a pedra rolada, tirada,
o selo rompido faz com que ele saia de dentro do túmulo e saia ressuscitado. Não é um simples desaparecimento ou um roubo de um corpo, mas uma saída ordenada e consciente de Jesus. A entrada de Pedro e do outro discípulo que chegou primeiro, e o uso dos verbos da Auristo, eiden, viu, e episteusen, creu, destacam o despertar da fé diante do sinal concreto da ressurreição. Os discípulos entram, eles viram, desculpa, gente, e eles criam que Jesus tinha ressuscitado. A linguagem grega enfatiza não apenas o vazio físico do túmulo, mas também a transformação espiritual dos discípulos. O problema não está só em um túmulo vazio, mas a questão está em que os discípulos foram transformados quando entraram ali espiritualmente, que começam a compreender o cumprimento das Escrituras e a realidade da vida eterna. Uma é a realidade dos discípulos antes da ressurreição de Jesus. Outra é a realidade dos discípulos depois da ressurreição de Jesus. Então eles conhecem o mesmo Jesus pré-pascal no mesmo Jesus pós-pascal. Eles viram que o Jesus ressuscitado é o mesmo da Páscoa. Eles viram que o Jesus da Páscoa é o mesmo ressuscitado. E isso trouxe uma transformação na vida daqueles homens quando eles entraram ali dentro daquele túmulo que estava vazio. E que Jesus sai, mas sai. Não porque ele sai assim, não. Ele poderia fazer isso, mas a pedra é rolada, o manto, o lenço é dobrado e ele sai pela porta. Ele entrou morto pela porta, ele saiu vivo, ressuscitado pela porta, e aí louvado seja o nome de Jesus, porque aqui está a garantia da nossa fé, como está aqui na subseção 2, a ressurreição como base da fé cristã. Isso aqui, gente, lê muito Paulo, né? 1 Coríntios capítulo 15. A ressurreição de João é o fundamento central da fé cristã, como evidenciado em João 20. O verbo grego episteusen, creu, usado para descrever a reação do discípulo ao ver o túmulo vazio e as faixas funerárias, expressa a transição da dúvida para a fé plena. Mudou totalmente. A ressurreição não é apenas um evento histórico, mas a confirmação da vitória sobre o pecado e a morte, garantindo a esperança de vida eterna para os crentes. Ó morte, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, seu aguilhão? Tragando foi a morte, diz o apóstolo Paulo. Paulo disse que se ele não ressuscitou, nós não ressuscitaremos. Paulo disse que se ele não ressuscitou, logo a nossa fé é vã. E a gente vê também uma evolução da pregação do evangelho. O evangelho começa sendo anunciado. Reino de Deus, arrependimento. Os 4 evangelhos. Atos dos Apóstolos, arrependimento também, propagação do Evangelho. Quando chega nas cartas, o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado, agora passa-se ao Cristo ressuscitado, porque a ressurreição é a base de toda a nossa fé. A estrutura narrativa e a escolha das palavras em grego ressaltam que a fé cristã se funda na realidade viva de Cristo ou do Cristo ressuscitado, que não apenas venceu a morte, mas também se manifestou aos seus seguidores, transformando-os e dando-lhes poder para testemunhar ao mundo. Os evangelhos mostram que ele ressuscitou e ele se apresenta. Aí Paulo diz, os discípulos viram, os 11 viram, 500 viram, e eu, por fim, por abortivo, eu vi o Cristo ressuscitado. Então a ressurreição, ela é a base da nossa esperança. Terceira e última subseção. O Cristo ressuscitado quebra a incredulidade. O aparecimento do Cristo ressuscitado aos discípulos é um momento decisivo que rompe a incredulidade e fortalece a fé.
No texto grego, a palavra epistelsen, creu, destaca a resposta de fé que surge após o reconhecimento dos sinais da ressurreição. Eles estavam no túmulo, gente. Olha isso. Eles creram dentro do túmulo, não foram fora, foram dentro do túmulo. Isso também tem que levar a gente a algum pensamento. Por que que eles acreditaram dentro do túmulo? Nada estava favorável, mas creram ali. Como as faixas funerárias, othónia e o lenço sudário. A narrativa enfatiza que, embora inicialmente os discípulos tenham dúvidas, a presença do Cristo ressuscitado transforma sua descrença em convicção firme. Os discípulos nunca mais foram os mesmos. A linguagem usada por João expressa o poder da ressurreição, não só como evento histórico, mas como experiência espiritual que muda a vida, convidando todos a abandonar a incredulidade e a abraçar a esperança viva em Jesus Cristo. E por que que nós estamos aqui? Por que que nós cremos? Porque a ressurreição transformou tudo, a ressurreição mudou tudo. Conclusão: a narrativa joanina da prisão, condenação, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus revela um plano divino cumprido com precisão e soberania. A linguagem grega enfatiza a entrega voluntária e consciente de Cristo, o cumprimento fiel das Escrituras e a vitória definitiva sobre o pecado e a morte. A ressurreição central, a fé cristã, transforma a incredulidade em fé viva, confirmando Jesus como o Messias prometido e Senhor da vida. Assim, todo relato convida a confiança plena no poder redentor de Cristo, que venceu a morte para oferecer vida eterna a todos que nele creem. Deus abençoe. Até a última lição desse trimestre, hein? Um abraço, Haris Kai Eirene. Nos siga e compartilha e curta os nossos vídeos. Um abraço.